Olá, boa noite. Tá contigo, Romeu. Sejam bem-vindos a mais uma live do painel ACSJAR, uma produção da Associação de Cabos e Soldados João Adalto do Rosário, associação que hoje ela atende aos policiais e bombeiros militares do estado do Rio Grande do Sul, principalmente da região sul do estado, né, onde temos sócios em 22 cidades do estado do Rio Grande do Sul, sua grande maioria na região sul, né? É um prazer estarmos aqui hoje, contemplando o terceiro ciclo de palestras do Setembro Amarelo, mês destinado à prevenção, né, que faz alusão à prevenção ao suicídio. E na noite de hoje, temos a imensa satisfação em receber a doutora Júlia Frio, nossa parceira desde o primeiro evento, né, que aconteceu lá em 2018, onde tivemos a oportunidade de fazer uma live, um evento presencial, um evento que lotou, né, nos honrou aquele momento, e hoje tenho a honra de recebê-la novamente aqui, agora na plataforma virtual. Então, seja bem-vinda, doutora Júlia, é um prazer recebê-la. Boa noite a todos, é com muita satisfação e honra que eu compareço a esse momento, né, como tu disse, sempre que eu pude eu atendi ao convite de vocês, e acho essas iniciativas muito legais, porque é um assunto que tem um tabu muito grande em torno desse assunto, e as pessoas às vezes entendem que conversar sobre isso pode ser arriscado, né? Mas só para dar uma lembrancinha, olha aqui que eu ainda tenho, uma lembrança de vocês, né? Que um dia eu ganhei, que eu guardo até hoje, tá? Obrigada. Fico à disposição de vocês aí para a gente falar sobre esse assunto, que na verdade é um assunto que deveria ser discutido o tempo inteiro, não é só em setembro, né? Mas é uma maneira de pontuar, né? E a história do Setembro Amarelo é muito interessante, né? Eu não sei bem os detalhes, mas é a história de um jovem adolescente americano que se suicidou com o seu carro amarelo. Daí surgiu, nessa época, o Setembro Amarelo. Então, era um adolescente jovem, que estava passando por algumas dificuldades, e ele tinha um carrinho amarelo, e ele usou o carro para isso. Só uma curiosidade. É o marcante, né, essa história, né, do que construiu o tema Setembro Amarelo, né, a história desse jovem americano, né, que cometeu suicídio com um carro, né, que é uma história bem emblemática, né. E começou lá e se espalhou pelo mundo inteiro, né? Exatamente. Tamanha a proporção, né, da situação, né, que pegou todos de surpresa, ele que naquela época ele trabalhou, reformou todo o carro, né, e num determinado momento, até aquele presente momento que ele executou o suicídio, ninguém tinha explicação, né, para o porquê, que é a chave, né. Muitas das situações que acontecem não existem porquês, né? É difícil chegar até essa conclusão. Doutora, gostaria que a senhora fizesse uma breve apresentação para quem não lhe conhece, né? Sobre quem é a senhora, o trabalho que a senhora executa. Bom, meu nome é Júlia Frio, tenho 65 anos, né? E já trabalhei em vários setores da nossa comunidade, em vários níveis de atenção da nossa comunidade, já fui coordenadora de saúde mental, já fiz um trabalho de 4 anos junto ao governo do estado do programa que existia de prevenção à violência, onde esse assunto era muito presente, né? E tive a oportunidade de conhecer
tá? E trabalhar na época com em torno de uma população de 120 mil pessoas na época, em situação de vulnerabilidade social, e que este assunto era muito presente, principalmente no adolescente. Então, assim, eu acho honroso essa atitude e essa iniciativa, e falar sobre suicídio, tá? Perder o tabu de que falar sobre suicídio é uma coisa que não se deva, muito pelo contrário. Na verdade, todo o sofrimento emocional, todas as ideias negativas, todos os pensamentos ruins, sempre que dividido com alguém, né, ele terá a chance, as pessoas terão a chance de reformular aquele pensamento. E um dos tabus maiores que a maioria das pessoas pensam, que se perguntar sobre isso, né, sobre o que a pessoa está pensando, pode favorecer a tentativa. Não, isso não é verdade. Então, a primeira coisa que eu queria deixar assim, perguntar para alguém que tu perceba que de alguma forma mudou seu comportamento, se isolou, está mais triste, enfim, que perceba alguma diferença, ou se ela em algum momento chegou a comentar, olha aqui, ai, que vontade que eu tinha de morrer, de sumir, desaparecer, acabar com tudo. São várias maneiras de expressar que existe uma dor muito grande, que ela não está sabendo lidar, e que a ideia, naquele momento, de tirar aquela dor, seria tirando a vida, né? Quando tu consegue traduzir essa dor como um sentimento, como uma coisa que não é a pessoa, mas é uma parte dela, e tu consegue que ela consiga conversar com isso contigo, e que tu possa conversar e ver os motivos pelo aquele pensamento, porque sempre surge um pensamento, uma ideia. Melhor seria morrer, melhor seria sumir, e muitas pessoas têm isso, mas às vezes é uma força de expressão, mas às vezes não é. Então, eu falo com o meu grupo lá, e hoje, atualmente, eu trabalho no Hospital Espírita há muitos anos, muitos anos, né? Eu entrei, primeiro pé foi em 1982, eu era ainda estudante de medicina no último ano. E me apaixonei por aquela casa e estou até hoje lá, e tive idas e vindas, e hoje eu sou diretora técnica, e hoje a gente tem trabalhado muito isso lá. Então, assim, voltando a essa ideia, assim, de poder falar sobre esse assunto, poder perguntar, poder escutar. A escuta sobre os motivos, sobre as causas, é extremamente importante. Criticar ou dizer, tu não deve fazer isso por causa disso, por causa daquilo, não. Tá? É tentar ver que a pessoa entenda que aquele ato não vai resolver a dor ou a angústia que ela está. Isso é muito comum quem está em quadro depressivo, porque os sentimentos e os sintomas são tão angustiantes e doloridos, porque isso é uma dor muito grande, né? E a gente tem que entender que é um ato de desespero, tá? Onde a pessoa entende que tudo que ela poderia conseguir ou tentar aliviar aquela dor, ela não conseguiu. E os sentimentos vêm acompanhados de abandono, de desinteresse, enfim, que ninguém dá bola para mim, ninguém está vendo. E às vezes, essa fala é dita, às vezes, algumas semanas antes até, de a pessoa começar a pensar na segunda etapa que compõe o suicídio, que é começar a imaginar como eu faria isso, tá? A imaginar como é que vai ser com a minha família. Então, até o ato se concluir, houve vários momentos, e pode durar algumas semanas, essa construção dessa ideia e se tornar realidade. Então, assim, aquele tabu que dizem que quem fala não faz, não é verdade. Quem fala, faz. Quem pensa, pode vir a fazer. E, geralmente, a verbalização, a fala de que eu estou pensando isso, é um pedido de socorro. E tem que ser considerado e respeitado, né? Não é um ato de covardia, como muitos dizem, não é um ato de valentia, não.
É um ato de desespero quando a pessoa não, naquele momento, não está conseguindo achar uma saída para esta dor, tá? Porque a gente tem que pensar que existem várias doenças que podem favorecer esse comportamento, né? Pode favorecer esse tipo de pensamento. Então, uma história mental anterior pode, né, quando aparece esse sintoma, essa ideia, esse pensamento, essa fala, né, tem que levar a sério. E eu converso com a minha equipe toda a vida, isso quem já me conhece já sabe. A gente protege primeiro e depois vai ver a que profundidade, a que gravidade está esse pensamento, né? Mas normalmente as pessoas verbalizam, comentam, né? E uma das coisas interessantes de a gente nessa área da segurança, da saúde em que nós vivemos, nós geralmente somos os primeiros a saber desse pensamento. Né? E eu sempre e a gente faz um contrato geralmente quando houve isso que a gente chama de contrato do não suicídio. Tá? A gente se coloca ao lado da pessoa, a gente se coloca para poder ajudá-la, garantir para ela que nós vamos estar ali e ela se compromete a não realizar. Então, esse contrato, no momento de desespero, é importante que nós, profissionais, daquele momento, conseguimos falar, né? E conseguimos dizer da importância e como nós reconhecemos o quão sofrido está esse momento e como nós podemos ajudar. É impressionante como, às vezes, algumas horas ou dias depois, né, a pessoa já começa a perceber diferente. E há um arrependimento. E muitas vezes, numa tentativa meio desorganizada, a pessoa pode, no fundo, ninguém quer morrer. Ninguém quer realmente morrer. As pessoas querem tirar aquela coisa ruim de dentro. Seja que tipo de coisa for, se for um paciente com maiores problemas mentais, provavelmente algum pensamento mais distorcido, uma voz que lhe manda dizer fazer coisas, né? Tem esse tipo de paciente que também que ouve coisas e vê coisas, e às vezes essas coisas mandam eles realizar isso. Existe um outro grupo de pessoas que é usuários de álcool e droga, né? Que às vezes já traz consigo um outro transtorno junto e que é agravado pelo uso da substância e com isso acaba fazendo um outro quadro psiquiátrico e com isso pode estar associado uma ideação ou uma tentativa ou um plano de suicídio. Então, assim, não podemos de jeito nenhum desvalorizar qualquer fala nesse sentido. Uma das coisas que tem me preocupado muito hoje também, nesse sentido, assim, são os atos um pouco de autoagressão, né? Os atos de autoagressão são também um indicador de que muitos pacientes me relatam assim, eu me corto, eu me machuco, porque aí alivia a dor. Né? Então, esses pequenos atos que agora tinham, graças a Deus, tem parecido menos para nós, que é uma angústia para nós da área, é a história de se cortarem, se machucarem os adolescentes. Isso aí é dolorido, tu vê um jovem lindo, né, às vezes muito inteligente, e acaba, em função, começando a ter essa percepção. Então, assim, qualquer sinal de autoagressão, por mínima que seja, né? Qualquer sinal de mudança de comportamento na sua vida diária, mais reclusão a um quarto, não querer fazer as coisas que habitualmente fazia, enfim, são tudo sinais em que alguma coisa não está bem. Eu sempre coloco que uma crise de ansiedade, que a maioria de nós tem em vários momentos, né? Eu vi que tu colocou ali, né? Esses sinais aí são importantes
isso são sinais de que e o motivo e a finalidade desse machucado é relatado para tirar a dor que está aqui dentro. Então, assim, ó, no momento que eu sinto uma dor física, parece que alivia a minha dor interna. Então, prestar atenção sempre que possível nessas falas. Né? Outro mito que eu acho importante, assim, chamar atenção é que, assim, depois que a pessoa tenta o suicídio e graças ao bom Deus e a todos os nossos fés e crenças não concluiu, ele sai do risco? Não, ele não sai do risco. Ele pode, por um bom tempo, ainda se manter naquele risco. Às vezes, a pessoa está tão debilitada, está tão desmotivada, está tão para baixo, que ela não tem força nem de levantar um dedo, que dirá fazer alguma coisa contra si. Mas, no início do tratamento, ela dá uma melhorada, e aí, se ela não obtém a resposta que ela procurava, ela pode vir a fazer de novo isso. Então, é um assunto extremamente sério, né? É um assunto que tem que ser conversado, né? Pessoas que perderam parceiros, né? Recentemente, pessoas que... A questão financeira é uma coisa importante, eu acho que agora, nesse momento, tem que se levar em conta, né? Contas, dívidas, né? Não vale uma vida, não tem nada nesse mundo que não vale uma vida. E a coisa que nós temos mais importante na vida é a nossa vida que um dia alguém nos deu. Que alguém nos deu essa vida e por isso nós estamos aqui hoje. E nós deveríamos celebrar isso, né? Uma das coisas que às vezes também, que eu acho que eu vou falar um pouco na questão feminina, né? Às vezes o maus-trato feminino, a violência feminina, né? É uma coisa, principalmente quando não há filhos, né? Às vezes a mulher não aguenta isso e não enxerga uma saída. Às vezes já tentou outras coisas e não conseguiu se liberar desse maltrato. Então, todo maltrato físico e psicológico é um fator de risco, né? E no meu dia a dia, uma das coisas que eu sempre pergunto, né? Se a pessoa, em algum momento, tá? Ou está pensando nesse momento, ou em algum momento na sua vida, pensou em tirar a sua própria vida. E pensou em morrer. Isso é uma pergunta que, normalmente, a maioria nos é sincera. 99% nos confirma ou desconfirma. Tá? Então, assim, se ela confia no teu colo, no teu apoio, no teu ombro, e tu vai respeitá-la, isso é uma coisa importante, tem que ser uma atitude respeitosa, tá? Tem que respeitar o sofrimento daquela pessoa e não desvalorizar, achar que é bobagem. Não é? Isso é sério, muito sério. Ninguém chega ao ponto de pensar uma coisa dessas se já não pensou outras saídas que não conseguiu enxergar. Não é que não tenha, não está naquele momento conseguindo enxergar uma saída para aquele sofrimento ou para aquela situação que ela está vivendo. Tiago. Perfeito. Antes de eu fazer uma colocação aqui que eu conversava hoje na tarde com o Anderson, né? Uma coisa que é importante ressaltar é que as pessoas que buscam, né, de forma impensada, né, podemos dizer assim, o suicídio, elas buscam uma solução permanente, né, um problema que é temporário, né. Elas chega a um ponto tão extremo de confusão, né, um transtorno que a leva a cometer o suicídio. Ela, mas como a senhora bem falou, essa construção não é muito... É uma construção que vem, tá? É uma ela vai pedrinha aqui, crescendo, uma né? pedrinha ali, vai crescendo, porque a gente fala no suicídio como se fosse uma pirâmide, né? Uma pirâmide, e a base da pirâmide são os pensamentos, tá? Depois de tu pensar, tu começa a pensar de como eu poderia realizar isso, tá? Mas a maioria quer fazer isso, mas que não quer sofrer. Então, começa
a achar meios de menor sofrimento. Mas isso é um processo relativamente, não é de hoje só. Não, hoje eu pensei, às vezes se é uma situação muito traumática, assim, de muito traumática, muito violenta e invade a pessoa de uma maneira muito grave, poderá sim. Mas geralmente esses pensamentos vêm sendo construídos há muito tempo. Eu tive um exemplo de um acompanhamento hoje que isso aparecia na história da pessoa, tipo, 3, 4 anos eu venho pensando nisso, tá? Aí dá um pingo ali, dá uma situação ali, aí eu volto, meio que desisto, vou de novo. Então é um jogo assim, e às vezes ela deu sinal de que estava, né, chegou a comentar e ninguém entendeu isso, não percebeu. Então o meu pedido, assim, ó, a vocês que trabalham, né, lido com inúmeras pessoas, né, colegas, famílias, a população que vocês atendem, né? Às vezes, algum ato desesperado, até um ato violento, também é um pensamento suicida. Porque é importante pensar que o nosso pensamento agressivo, que isso é uma coisa agressiva que a gente faz com a gente, né? Uma coisa muito agressiva. Então, a agressividade era uma via de mão dupla, certo? Hoje eu posso estar pensando, tá? Em machucar alguém. E até machucar alguém. Daqui a pouco eu posso pensar em pegar isso tudo e voltar para mim. E vir me machucar. Então, os atos agressivos, eles têm que ser muito bem entendidos como é que isso está funcionando naquela pessoa, né? Por que ela está tão violenta, né? O que ela quer tirar dela, né? O que ela quer arrancar dela, né? É uma coisa... Então, eu sempre fico de antena ligada. Quem está muito agressivo, por que está assim, né? Ele tem na história dele algum pensamento também contra ele, isso também tem que ser investigado, tem que ser perguntado. Tá, tu tá muito agressivo, tu tá querendo acabar com o mundo aí fora, tudo bem. E contigo, o que tu pensou? Porque se o mundo tá tão ruim para mim e tá tudo tão ruim, então eu vou desmanchar com ele, que aí pode ser que eu fique melhor, né? É muito dinâmico isso dentro de uma pessoa. Uma hora é assim e outra hora já não é. Então, o que vale aqui na minha ideia, no meu pensamento, pela minha experiência, pelo tudo, é poder prestar atenção nesse tipo de fala. Nessas toques assim, que saco, melhor era não estar aqui, sabe? Começa assim, né? Ai, poxa, agora todo dia isso, dá vontade de sumir, pegar e sair porta fora, né? E desaparecer e ninguém vai me ver mais. Só que às vezes, né? Tu fala isso hoje, fala amanhã e ninguém te dá bola. Ninguém leva a sério essa fala. Aí, tipo assim, aí um dia eu vou até a porta, ninguém me olhou, sabe? Ninguém me buscou. Eu vou até a esquina, olho para trás, não apareceu ninguém, né? Tampouco aí. Então a pessoa vai montando uma ideia de abandono, de estar sozinha, de ninguém se importar, ninguém se interessar, que ela não tem valor, e então vai construindo uma pirâmide e vai até o topo, né? Com a tentativa, né? E às vezes a conclusão. É complicado. A gente poderia falar de algumas coisas do tipo de que tipos de doença, mas isso aí tem que ficar mais para nós profissionais. Eu acho que a gente tinha que prestar atenção, assim, pessoas com doenças graves, tá? Coisas muito graves, doenças, perdas financeiras importantes, já numa idade mais avançada, né? Essa história que o idoso não faz isso, idoso faz isso sim. O idoso, ele se sente numa fragilidade tão grande quando perde um companheiro, entendeu? Né? Essa ausência de um companheiro, que era o seu alicerce, a sua parceria, dois juntos, né? Se cuidavam, se protegiam, né? Então, qualquer um pode em algum momento. Uma das coisas que também tem me preocupado, assim, ó, que
é uma coisa que eu jamais, em todos esses anos, estou formada desde 82, eu nunca vou me acostumar com essas coisas, nunca vou relaxar a atenção para esse tipo de assunto, é as crianças. Tá? A que ponto chega uma criança de 10 anos, que pode já ter acontecido, às vezes um pouquinho mais, né? Adolescentes com tudo para tudo, em pensar em fazer isso. Então, prestar atenção também na fala das crianças, nos adolescentes e também nos idosos, né? Que a faixa etária não tem sido essa, mas tem aumentado o número de jovens e crianças e idosos. Aliás, infelizmente, alguns indicadores têm aumentado em algum momento, né? Em outro momento, não. Nós, psiquiatras, né, a causa-morte em doença mental em psiquiatria, ou seja, a causa de doença-morte seria o suicídio. Então, quais as causas de morte em saúde mental? É o suicídio. Né? Então, isso para nós é muito sério. Perfeito. Muito boas essas palavras, doutora. Eu conversava hoje à tarde, né, com o Anderson, lá na sessão, na parte da tarde, estávamos conversando sobre a influência da violência doméstica, né, para com a causa morte através do suicídio. Os traumas que as mulheres geralmente trazem, né, isso aí tem um reflexo, né, direto, penso eu. Toda a violência que a mulher vem sofrendo ao longo dos anos, num determinado momento, pode ser um fator preponderante, né, para que ela tome a decisão de tentar o suicídio, né? A senhora teria alguma coisa a nos relatar, fazendo um gancho com o que a senhora já falou? Assim, ó, se tem uma coisa que me deixa muito feliz, assim, ó, é quando uma paciente ou um paciente confia em mim essa fala. Tá? Esse ato de confiança eu até agradeço, né, quando a pessoa sai de dentro de si e coloca isso, porque isso me dá uma chance de ajudar. Tá? E isso é uma coisa que é da dentro de mim. Uma das coisas que eu sempre disse foi onde eu passei para poder ser, fui aprovada com essa frase, me perguntaram por que eu queria ser psiquiatra. E eu respondi que eu queria ajudar a gente, eu gostava de gente. E isso fez com que eu fosse admitida na residência. Isso pesou. Não, eu não precisava saber nada, eu só precisava ter o perfil. Então, quando alguém me fala sobre isso, eu agradeço essa confiança, porque eu sei que eu posso ajudar. E eu sei que tem saída, e tem saída. E em relação às mulheres, se elas soubessem, né, o perfil genético, por fato de ser mulher, como elas têm esse potencial de uma virada boa na vida, tá? Ela tem alguns mecanismos que o feminino tem, que ela pode, né? Só a mulher pode gerar uma vida, né? Olha que coisa mais linda isso, né? Coisa mais maravilhosa da natureza, uma coisa fantástica da natureza. Aliás, nós todos somos um milagre, tá? Eu e tu aqui conversando e os outros que estão nos assistindo, estamos aqui por um milagre da natureza. Então, nós fomos montados, cheio de pedacinhos, e deu a Júlia, deu o Thiago, deu o Anderson, né? Então, isso é uma coisa fantástica, a vida. E, em relação às mulheres que se encontram numa situação assim, ó, vocês peçam ajuda, primeiro, para depois achar e poder dar a chance para vocês até escolher. Olha, eu não tive ajuda, então não adianta. Mas, pelo menos, busquem ajuda. E as pessoas ao redor, tá, proporcionem ajuda. Tá? Às vezes, a pessoa não está no momento de entender que precisa dessa ajuda. Mas, às vezes, ao redor, entende que precisa e se sente constrangido de favorecer essa ajuda. Não se constranjam. Ajudem. Depois, se a pessoa vier resmungar, ok, protege ela primeiro
e depois deixa ela resmungar que não queria ter ido, ajuda, que não queria ter falado com a Júlia, por que tu levou lá, porque ela não queria ir, né? Depois ela pode reclamar, mas ofereçam essa ajuda. Olha, se coloque no lado dessa mulher. Procure, né, se orientar com esses serviços que tem. Eu sou uma que oriento bastante elas procurarem um atendimento da Polícia Civil, que, graças a Deus, assim, sempre que eu precisei, sempre que foi em busca, teve a ajuda da polícia, de vocês, sempre teve esse eco nesses serviços, né? Conseguiu ser escutada e ser ajudada. Então, assim, ó, vale a pena buscar ajuda de qualquer pessoa. Ligue para um amigo e diga, olha, eu estou mal, me ajuda, por favor, eu não sei o que fazer. Porque se eu não sei o que fazer, eu vou ter que perguntar para alguém que sabe, pelo menos um pouquinho mais que eu. Todo mundo que pede ajuda sempre recebe. Se não foi no primeiro telefonema, no primeiro amigo, vai no segundo. Bate no vizinho, chega para um policial e diz, olha aqui, eu estou mal. O problema é que, às vezes, a pessoa não consegue identificar que está tão ruim, né? Não consegue nem fazer esse movimento da ajuda. Por isso que a gente tem que estar atenta ao comportamento das pessoas que vinham mais ou menos e daqui a pouco já não consegue trabalhar, já não consegue se relacionar com a família, já fica mais reclusa ao leito, já fica mais chorosa. Isso é mais comum na mulher, esse perfil que eu desenhei. Os homens ficam mudos. E aproveitando o tema, né? Os homens de farda não choram? Como é que é? Como é que me esqueci agora? Homens de farda não choram. Por que não? Homem de farda, antes de botar uma farda, né? Os homens são homens. São seres que têm sentimentos, que têm pensamentos, que têm objetivos, que querem coisas na vida, querem encontrar um lugar para depositar o seu amor, o seu carinho, sua atenção e ser retribuído. O homem também tem isso. A diferença, que aí a gente pode falar um pouquinho, continuando na questão feminina, é a diferença de expressão que o homem tem dos seus sentimentos em relação à mulher. A mulher fala mais, até muito às vezes, né? Agora eu comecei a falar, não paro mais. A mulher fala muito, tá? Mas também pensa muito. Né? Os homens pensam muito, muito, muito e falam muito, muito pouco. Então, essa grande diferença que me preocupa nos homens é que eles também não buscam ajuda. Porque o homem tem que ser forte, tá? Mas ele não é dois, um homem é só um. E ele também pode ter, em algum momento, alguma fragilidade, né? Ninguém passa pela vida sem nenhum, né, evento complicado, traumático, dolorido. A vida é cheia de momentos e de eventos. Uns bons, outros mais ou menos, outros nem tanto, e uns até bem ruins. Né? Então, poder entender que a vida tem esse formato e que os homens têm que dizer, né, e aceitar que eles também sofrem. Né? E quando ele chega a pensar ou verbalizar, é porque a coisa está muito séria. Então, eu sempre brinco, vamos cuidar dos nossos homens, e agora tem o Novembro Azul, né? Vamos buscar, vamos cuidar dos nossos homens, porque eles fazem parte da nossa vida, né? E eles têm que ser cuidados, esses homens. E eles têm que chorar, sim. Porque se está muito dolorido, o choro, né, desafoga, ajuda, né? E eu sempre, enquanto eu puder, eu vou ser um bom colo e um bom ombro. Fico à disposição para sempre que vocês precisarem. Eu curto muito isso que vocês fazem. Eu acho muito interessante, responsável isso. É um trabalho responsável, tá? E comprometido. Muito obrigado, doutora. Antes de nós darmos sequência aqui,
Por que que nós escolhemos este nome, né? Esta frase, homens de farda não choram. Tem um especial que até nós estamos reproduzindo através das nossas plataformas digitais que fala sobre isso, né? A senhora atende vários colegas, né? E sabe que muitos são resistentes a falar sobre esse problema, né? São resistentes muitas vezes em falar em casa, né? Se abrir com os familiares e também de buscar um apoio é, dentro da própria instituição ou fora, né? Então, infelizmente, a gente sabe que muitos acabam se calando, como a senhora falou, e não buscam apoio profissional. E isso acaba cada vez mais piorando, né? Até eu gostaria que o Anderson fixasse a pergunta novamente, para que a senhora possa responder a pergunta que ele fez. Tá aí, a senhora. Bom, assim, ó, que a pergunta se pelo estresse pode acarretar um transtorno de personalidade borderline. Não. Transtornos de personalidade já é uma coisa da pessoa. O que pode acontecer é que ela já tinha alguma fragilidade e com o estresse, né, ela possa vir a aparecer mais efetivamente aquele transtorno. O transtorno de pânico, entre outros, né, que se a gente for pensar o que é o pânico, né? O pânico ele se manifesta, tá, com uma sensação que às vezes as pessoas não ligam isso. Assim. O pânico é uma sensação de medo terrível. E os sintomas que acompanham o pânico são muito fortes, né, para ser pânico, e acabam gerando um desconforto físico, né, muito grande, às vezes uma sensação iminente de morte, porque a pessoa pensa que vai morrer, que vai ter um infarto, que o coração vai bater, que vai faltar o ar, pelo a descarga de várias de adrenalina, entre outras, e isso há uma descarga no corpo e vai gerar alguns sintomas. Como eu explico isso para os meus pacientes? A ansiedade, a angústia, essa sensação aí é um sinalizador, é um sinal de alerta, tá? Eu vinha muito bem, de repente comecei a ficar ansiosa, a me faltar o ar, e aí eu começo a ficar mal, e a tendência é piorar isso, tá? O que significa isso? Que alguma coisa mexeu comigo, alguma coisa me ligou lá dentro e que eu não percebo. A maioria das pessoas não liga, não consegue sozinhas ligar o motivo do pânico, tá? Ou crise de ansiedade, de angústia, a algum fator. Geralmente elas não ligam isso, não conseguem fazer essa conexão. Tá? Bom, numa crise de pânico, tá? O que eu aconselho? Primeira coisa, não ficar sozinha, tá? E tentar retomar a respiração, tá? O mais profunda possível, para evitar que a respiração curta e acelerada me diminua o nível de oxigênio e eu comece a ter sintomas de tontura, de náuseas, de vômitos e posso até desmaiar. Mas em consequência dos efeitos físicos gerados pela descarga de adrenalina que o pânico. Tá? É a mesma coisa, uma sensação semelhante à do medo perante um animal feroz, por exemplo. A sensação de perder a integridade física ou de ser acometida de alguma coisa grave. Né? O medo é terrível nesse momento. Né? Então, assim, eu aconselho a pedir ajuda imediatamente e tentar restaurar, em primeira instância, a respiração. A respiração é o nosso maior aliado, né? Que é que a gente possa começar a respirar muito profundo, encher o peito de uma forma assim, o máximo possível, e esvaziar o máximo possível. Tem alguns métodos também, que é assoprar num saquinho,
ou pegar um canudinho e botar dentro de uma garrafinha e tentar assoprar e botar, porque aí eu vou movimentar o meu pulmão e vou me oxigenar. Então, parte dos sintomas que vai me piorar o meu pânico, eu vou poder aliviar com isso. Imediatamente, se isso não tiver como, e procurar uma ajuda se isso continuar a ocorrer. Porque a identificação do fator desencadeante, o que desencadeou essa crise, tem que ser identificada. Porque no momento que a pessoa identifica o que está gerando isso, ela consegue depois vir a manejar melhor com as prováveis outras crises. Então, alguns já até brincam melhor, eu já sei quando isso já sei que já vai começar. Aí eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí, né, no final, graças a Deus, muito acabo levando, entendendo que a pessoa tem como, né, com a ajuda de algumas coisas. Aqui tem uma pergunta sobre isso, né? Procurar final de semana, onde procurar? Bom, existe o Hospital Espírita hoje, já tem mais de 70 anos, e há mais de 40 anos, que é um pouco, não, muito mais de 40, acho 48 anos, e nós temos o pronto atendimento 24 horas, tá? Então, o pronto atendimento do hospital é um pronto atendimento psiquiátrico, tá? Ele não é um pronto atendimento para internação. Ele é um pronto atendimento para qualquer situação de pânico, angústia, ideação, qualquer situação que envolva, né, alteração mental, tá? Alteração mental, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, tá? E esse pronto atendimento, ele fica 24 horas de domingo a domingo. E nem durante a pandemia nós não fechamos. Nós continuamos servindo a comunidade, prestando esse atendimento. O fato de ir ao pronto atendimento não significa absolutamente nenhum vínculo com internação. Nenhum. E é importante, inclusive, numa situação de ideação suicida, que a família procure esse atendimento, né? Procure esse nosso serviço, porque é o momento em que ela vai receber uma orientação, vai ser avaliado o grau e a gravidade deste pensamento ou desta tentativa, e nem sempre, né? Se a gente conta com uma estrutura familiar, a gente organiza isso, tá? Se tem um apoio familiar, a gente necessariamente não, em alguns casos, tá? Não necessariamente há indicação de internação. Então, vamos quebrar o tabu de que ir ao pronto atendimento do Hospital Espírita significa internação. Não. Significa que tu vais encontrar ali alguém que está ali disposto, esperando que tu bata na porta e peça ajuda, tá? Felizmente, a gente tem, às vezes, muitas buscas espontâneas, inclusive as pessoas vão sozinhas, tá? Até um pouco, que eu até vou retornar uma coisa assim, o Tiago, do tabu que os homens têm, tá? Que isso é frescura, tá? Que é para chamar, e que o homem não pode ter isso, isso é coisa feminina. Não. Antes de mais nada, todos somos seres humanos e carregamos dentro de nós, construímos dentro de nós uma ideia sobre a vida desde a infância. E às vezes, né, essa pergunta agora, e às vezes a gente entendeu errado a nossa história. Então, uma revisão da nossa história, de como a gente imagina, como a gente está se sentindo, tá? É muito importante. Se dar a oportunidade dessa revisão. Aqui tem uma pergunta: por que algumas pessoas, um pouco antes de ocorrer o fato, se mostram felizes? Eu não entendo desse formato, assim, ninguém fica feliz por tomar uma decisão dessas. O que ocorre, tá? É o seguinte: quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente tem que resolver uma coisa, e todo mundo passa por isso várias vezes, né?
na vida, e às vezes até do dia, né? Porque a gente escolhe tudo e decide tudo na vida, o tempo inteiro. Desde que a gente toma consciência do olho, abrir o olho de manhã, a gente começa a decidir. Se eu vou levantar, já tocou o relógio, se eu vou descer, botar o pé direito, se eu vou ficar sentado, se eu vou levantar, o que eu vou fazer primeiro. A gente passa o dia inteiro decidindo. Tá? E às vezes a gente fica em dúvida com várias coisas. O que eu faço? Né? E quanto eu estou chateada, estou ali decidindo o que eu vou fazer da minha vida, né? Será que o melhor era terminar com a minha vida mesmo? Será que não? Mas eu tenho meus filhos, eu tenho isso. Começo nesse jogo de decisão. Isso é angustiante. Então eu estou inquieta, eu estou mal, eu demonstro isso. Quando eu estou assim, e de repente eu me aquieto, tá? E parece que eu melhorei, é aí que mora o perigo, tá? Às vezes eu cheguei à conclusão que era isso mesmo que eu tinha que fazer. Então, a angústia da decisão acaba, né? Mas a ideia permanece. Então, não é uma coisa de estar feliz, tá? É ter decidido o que eu vou fazer comigo. E é muito grave esse silêncio, né? Tanto que, vou repetir, né? O paciente está muito assim, falando muito de repente, não, está tudo bem agora. Eu não acredito, né? Eu continuo protegendo por muito tempo. E uma das coisas que a gente tem que levar em consideração nos tratamentos, que geralmente a gente usa antidepressivos. Mas isso é um remédio que leva algum tempo até atingir a sua dose terapêutica e fazer o efeito esperado na situação. Esse período, que vale de 15 a 20 dias, é um período muito perigoso. E também, por algum tempo depois, não podemos relaxar. Então, assim, é um paciente que tem que ser acompanhado e de olho nele, inclusive a família, amigos, etc., e nós que acompanhamos de perto. Eu sempre chamo uma família e peço colaboração. E vejo se essa família tem condições de grudar, tipo carrapato, né? Não fica sozinho, não pode ter acesso a nenhum objeto que possa, né, obter o sucesso dessa tentativa, não vai na esquina sozinho, não toma banho sozinho, o remédio é por conta de alguém, é grude. Inclusive, tu faz contrato com a família, eles fazem plantão, troca e tudo, quando entende que poderiam dar conta do recado, né? Então, esse contrato é muito bem-vindo, tá? E eu acompanho essa história, né? E faço o seguinte contrato que eu já tinha comentado antes. Junto com a família, assim, ó, se tu tiver de novo esse tipo de pensamento, e se isso voltar em algum momento, tu vais falar para a tua família, ou tu vais falar para mim antes de pensar ou de fazer. Tá? Eu faço esse contrato, eu preciso desse contrato. Né? Então, isso também pode ser feito com amigos, também pode ser feito com familiar. Fala para mim, diz o que tu está pensando, tá? Né? Que eu vou te ajudar, tu não vais ficar sozinho. Então, dá o ombro naquele momento até passar nessa crise e passa. E uma vez feito isso, nem sempre todo o que um dia cometeu, tentou pelo menos, não significa que ele vá fazer isso mais. Poderá sim, mas poderá não. Ele, com essa experiência, ele pode vivenciar e poder ter um olhar diferente do que ele tinha tido antes. Então, o atendimento, a oportunidade de sentar e poder conversar com alguém que possa realmente te ouvir e te ajudar, enfim, é muito importante. Perfeito. Voltando ao que nós tínhamos conversado sobre... eu tinha conversado com o Anderson, que entrou uma ligação aqui, na parte da tarde, né, sobre a influência, né, cultural
do machismo, né, no tocante à mulher. Ontem aconteceu no Rio Grande do Sul, não sei se a senhora acompanhou, mais um caso de feminicídio. Só que nesse caso foi pior, foi um duplo homicídio seguido de suicídio. O homem, inconformado com o fim do relacionamento, matou o atual namorado da ex-esposa, passou com o carro por cima dele, sequestrou a ex-esposa, a matou a tiros e depois cometeu suicídio. Esse sentimento de posse, né, que ainda segue, né, na nossa cultura, onde o machismo em algumas esferas impera, né, também tem linkado com o que a gente tinha falado agora há pouco sobre a violência que a mulher sofre, né? Então é de suma importância a qualquer sinal de violência que a mulher procure, né, um socorro, né, no ambiente familiar, nos amigos, e quando for um caso de necessidade, na polícia, né? Então eu acho que é muito importante isso, né? O Tiago, assim, ó, é que às vezes, tá, as pessoas não identificam os sinais, né? A questão do comportamento violento, tá? Ele os homens, a natureza humana é agressiva, assim como os outros animais, na questão da defesa do seu território, da sua prole, enfim, né? Isso é uma natureza e está mais fortalecida com a questão do homem, né? Do ser masculino, esse portador de inúmeros, né, testosterona, isso o faz mais agressivo, ele tem esse comportamento. E a ideia de posse não é só masculina. Isso é uma ideia de posse de todas as pessoas. As pessoas têm uma ideia que são donas da vida das pessoas, que têm uma influência sobre as pessoas, que podem fazer com que elas resolvam coisas que não querem. Enfim, a gente tem a maioria dos seres humanos tem a ideia de poder, tá? Felizmente, a gente não pode quase nada, a não ser se cuidar, né? E assim mesmo, às vezes, né? Então, a gente só pode governar, só pode decidir, só pode ser dono da gente, de mais ninguém, né? E o que fica nesse assunto aí, né, é uma ideia que o homem assume de desvalorização, tá? Por a mulher não ter aceitado esse comportamento dele, tá? Porque quando alguém resolve, tá, decide que não quer mais conviver com aquela pessoa, tá? E assim em toda a sociedade, de repente eu estou num trabalho e não quero mais. Às vezes o meu empregador me diz, olha, eu imaginei, queria tu funcionando assim, mas tu não tem esse perfil, né? Então, as expectativas que às vezes as pessoas colocam, né, e eu até brinco com a história de botar as fichas todas no colo do outro, tá? Depositar no meu outro o que eu quero para mim, o que eu imagino para mim, o que eu espero que aquele outro faça para mim. Mas é que ninguém vai poder fazer isso por nós. Nós só podemos fazer nós mesmos o que nós queremos. E se eu depositar todo o meu amor, todo o meu afeto, tudo que eu tenho, né, nas mãos, nas costas, no colo do outro, e esse outro resolve entender que não era isso, que, enfim, não é por aí esse relacionamento, e decide abandonar ou sair desse relacionamento, né? A outra pessoa não entende. Por quê? Que tudo que ela depositou na ideia dela foi junto com aquela pessoa. E não pode ser assim. E o entendimento é assim. Mas a ideia de desvalorização, porque é entendido, entre aspas, que foi trocado. Não, a gente não troca de pessoas. A gente não troca essa pela outra. A gente decide que essa não tem, sumiu o sentimento, enfim, nome das coisas, e depois acaba tentando achar noutra, né? Isso é uma coisa séria.
e que um problema que as mulheres não entendem os sinais, né? E os homens acham que, à medida que as têm, né, são donos. Não, não somos donos de ninguém, felizmente. Nós somos livres para pensar, decidir coisas. E ninguém convence ninguém do que não quer. Não existe isso. Né? Então, isso é arrepiante, uma história dessa. Né? Uma arrepiante é alguém que não aguentou, tá? Essa separação e que tinha uma conotação quase de vida ou morte. Tanto foi que, assim, ó, ele não conseguiria viver só, sem aquele... Porque ela levou as fichas, tu entende? Levou o amor, levou a expectativa, levou tudo na ideia dele, né? Então, eu não tenho mais nada, ele ficou vazio na ideia dele. Então, se eu não posso trazer isso de volta para dentro de mim, eu fico vazio. Eu não tenho nada, eu perdi tudo, que não é verdade. Isso é uma ideia distorcida da realidade. Não sei se... que é um assunto que, inclusive, exige psiquiatria forense, nesse caso, que não é a minha especialidade, né? Não, mas a senhora respondeu de forma brilhante, né? Claro que o assunto é muito complexo, que aí já envolve também a questão da saúde mental, segurança pública, enfim, mas é um tema muito complexo, né? E com certeza teríamos assunto para toda noite, né? Aqui conversando sobre isso. Provavelmente tu vai ver no histórico da pessoa, sabe-se lá que outras questões já existiam no histórico desse homem, né? A fragilidade que ele teria já anterior, provavelmente já teve outras frustrações também que não soube lidar, não é? Porque não conseguir se frustrar é uma coisa complicada, que tem que ser iniciada, né, desde a infância, sabe? Aquela história de poder esperar, de hoje não vai dar, depois eu te dou, sabe? Agora é hora para isso, agora é hora para aquilo. Poder saber esperar, aguardar, não ter, né? Tudo que eu quero, tudo que eu imagino, né? A APA é feita por psiquiatras, 99,9% dos atendimentos são por psiquiatras. Mas nós temos, e agora com essa pandemia, a gente teve alguns colegas que se afastaram, né, em função de várias coisas, e que a gente não tem, mas eu tenho, o nosso grupo, ele é um grupo treinado, né, treinado para isso, e a gente, eu, por exemplo, dou supervisão 24 horas também, né, ao plantão para os colegas que precisam de ajuda, e então, assim, ó, poder fazer uma boa avaliação de risco, todos os profissionais que estão lá têm esse treinamento, têm essa habilitação, e nós temos vários protocolos que têm que ser seguidos, tá? Num atendimento, numa avaliação das indicações por que internar, por que não internar, quando internar, né? Então, a gente segue rigidamente esses protocolos e temos um protocolo específico para quando surge a ideação suicida e casos todos dessa natureza, que tem que ser seguidos pelo profissional que está lá abordando a situação, né? E a gente conta, eles sempre contam com a minha supervisão, com a supervisão dos outros diretores clínicos, né? Que hoje é o doutor Gabriel Campos e a doutora Eveline, né? Com uma experiência grande já de pronto atendimento, de experiência em pronto atendimento psiquiátrico, né? Eu hoje não faço mais plantão, porque eu já estou velhinha, eu tenho que dormir. Tá certo. Doutora, então caminhamos já para o final da nossa live, né? Até porque eu sei que a senhora teve um dia corrido, né? Então, eu acho que a gente já conseguiu esclarecer bastante dúvidas aqui, né? Principalmente sobre o pronto atendimento psiquiátrico, que eu confesso, eu desconhecia
o pronto atendimento em si, ele não necessariamente encaminharia-se a internação, né? E Não, como a senhora falou, não, há um tabu, né? é um tabu. Mas assim, ó, inclusive a gente atende a todos os convênios e ao SUS 24 horas, né? Então, assim, ó, o fato de chegar, é que ninguém chega num pronto-socorro normal, nem todo mundo vai no pronto-socorro, né? Precisa de ficar internado, precisa de ir para uma cirurgia, para uma UTI, depende da gravidade. Então, Exato. esses protocolos de gravidade, né? O pronto-socorro tem o protocolo de Manchester, a gente tem esse semelhante a esse protocolo, mas ele não é chamado desse formato, porque ele não avalia as questões clínicas também, mas mais psiquiátricas. Então, o nosso protocolo de gravidade é vinculado aos sintomas e doenças psiquiátricas. Então, se tu não tem, principalmente agora na pandemia, que muitos colegas estão com horário reduzido, não estão atendendo, enfim, tá difícil, né? Eu estou fazendo o que eu posso para atender, mas acha que quer tirar uma dúvida, vai lá, vai ser atendido, não precisa nem marcar, né? Não precisa nem marcar 24 horas. Achou que às 11 horas precisava ir conversar com alguém, chama um Uber, pega para um amigo e diz, me leva lá que eu quero falar com alguém, eu quero entender isso que está passando comigo. Por que eu estou assim? Por que eu estou pensando essas coisas? Né? Então, é importante, mais do que qualquer coisa, essa oportunidade de sentar com alguém e dividir isso. Né? Principalmente quem é mais treinado para isso, que é o nosso caso lá, né? E depois tem outro serviço da comunidade, né? O setor de saúde mental tem vários serviços, como os CAPs, né? Tem um em cada bairro, né? E tem o CAPs infantil e tem o CAPs AD, né? Tem uma última pergunta aqui, não sei se eu posso. Pode, fique à vontade. Como prevenir as relações abusivas ou identificar homens parceiros potencialmente violentos e, em caso de feminicídio, são passíveis de serem identificados precocemente? Olha, os sinais, né? Inicialmente, as falas começam a ser verbais, tá? E às vezes no início do relacionamento, essa coisa assim, eu quero estar junto, grudado, onde tu vai, o que tu faz, nananá, esse controle da vida da pessoa, tá? Isso não é só para homem, né? Essa tentativa de controlar, de cercar a vida da pessoa, isso é um sinal interessante, entendeu? Saber das histórias dos outros relacionamentos anteriores, por que não deram certo os outros relacionamentos anteriores, tá? Qual é a participação dessa pessoa no não sucesso de relacionamentos anteriores? Ameaças, né? De brincadeirinhas, ameaças, começa com tapinha, começa com soquinho, né? Não é aquela tapinha de amor não dói, dói sim, tapinha de amor dói, né? Então, assim, ó, começa pela questão do cerceamento da pessoa, né? Dela ir e vir, existe inclusive cárceres privados de mulheres que não saem de casa, né, para nada, nem para fazer compras, né? Tem seus documentos retidos, né, pelo companheiro, ou pela companheira, enfim, né, tem várias situações de relacionamento, entendeu? Então, começa na primeira violência, aí depois pede perdão, bate de novo, pede desculpa. Bom, quem não quer fazer isso, não faz mais, né? Estava sob efeito de álcool, é outro indicador, né? Os dependentes de álcool, sob efeito da intoxicados, pode ficar mais violentos. O efeito de droga pode ficar violentos, tá? Os ciúmes, né? A não confiança, né? Onde é que tu foi? O que é que tu fez? Mas tu disse que ia ali, mas não foi. Aí o teu telefone, né? São pequenos sinais. E a pessoa tem que prestar atenção e
principalmente, antes de qualquer coisa, né, Tiago? E os que estão me ouvindo, olhar para si, se cuidar. Né? Por que eu vou ficar aqui num relacionamento em que eu não sou livre? Que eu não posso ser a pessoa que eu sou, mesmo que não seja uma expert em coisas, né? Mesmo que eu não tenha aquele corpão, mesmo que isso. Mas eu sou uma pessoa, eu tenho liberdade, eu tenho que ser livre para ir e vir, buscar minhas coisas, promover minhas coisas, poder evoluir na vida, ter um trabalho, ter colegas, socializar. Todo mundo tem esse direito, todo mundo tem. Então, ninguém pode cercear esse direito, né? E uma coisa que eu ia falar antes, que me passou, assim, ó, quando a questão da violência. Quando há uma violência familiar, em que a presença de filhos que vivenciam essa violência, tá? Por exemplo, no caso que a colega aí pediu, do homem agredir a sua esposa, mãe dos seus filhos. Enquanto os filhos, como é que eles entendem esse comportamento desse pai? Né? Esse menino, principalmente, como é que ele vive isso aí? Né? Ele entende como é que é assim, bom, o homem faz isso com mulher, então. Né? E a gente tem que ver da história desse homem, por isso que eu falei nesse outro, que história esse homem tinha, né? Quem era essa pessoa que tão gravemente estava perturbado e ferido, né? E que cometeu essa atitude, né? Muito agressiva, muito violenta. Quem era? Né? Quem era a história desse homem? Quem era a história dessa moça? Né? Porque se a gente conhece as histórias, né, a gente sabe, entende o mecanismo de funcionamento das suas histórias. Eu vou falar uma brincadeira para dar uma relaxada assim, ó. Até poucos anos a gente queria saber quem é a família, era uma coisa, né, de que família tu vem. E tem umas coisas antigas, gente, que é importante, né? Aqueles ditados das vovós, né? Bom, não consegui entender a pergunta. Mas, assim, ó, como é que dentro daquela família tem algum histórico de doença naquela família? Não pela questão financeira e nem outra, mas sempre quando a gente faz um estudo, vê como é que se tem algum fator genético ou de herança genética nessa família. Então, aquela brincadeira assim, de que família tu é? Tá? Antigamente tinha algumas coisas que não eram bem desenvolvidas, essa frase, mas, né? Aquela história onde já fumaça a fogo, sabe? E se eu fui agredido na infância, eu poderei ser um agressor. Isso é uma coisa importante também na história das pessoas. Né? Como é que eu vivenciei isso na minha infância? Né? Então, eu entendi que o homem bate em mulher. Então, é isso que eu tenho que me comportar, vou ser igual ao meu pai. Então vou arranjar uma parceira e vou lá agredir ela. E assim isso vai se perpetuando. Né? É que nem o abuso. Tá? O abuso sexual, ele nada mais é que a repetição do que eu sofri. Assim como se eu sofri agressão, eu poderei repetir isso quando for adulto. Então, a importância do cuidado do abuso sexual, desculpa, da infância, a identificação precoce disso, de agressões na infância. Bom, onde tu pode encaminhar uma criança, tá? Nós temos o CAPS infantil em Pelotas, tá? E o pronto atendimento, né? Se for uma tentativa de suicídio em criança, é o pronto atendimento, o primeiro é o pronto-socorro, tá? Com certeza, numa criança, e ele vai ser atendido pelos profissionais da área da infância, e médicos, pediatras e tudo, dependendo da situação. E
Normalmente, se a gente conta com um apoio, uma rede de apoio em torno dessa criança, ele vai ser encaminhado, provavelmente, para o CAPS-I, né, que é o CAPS infantil, que hoje eu tenho conhecimento, que tem já médico especializado, psiquiatra especializado em infância e adolescente. Era um colega que até pouco tempo trabalhava conosco lá no hospital, uma pessoa bem competente, então vai poder ter um bom apoio psiquiátrico nesse momento, e então ele tem que ser encaminhado para lá. No nosso hospital, a gente tem, como é um hospital de adultos, tá? A gente recebe para avaliação, tá? Uma emergência a partir de 12 anos, certo? Porque não tem como tu levar uma criança num pronto atendimento que poderá ter situações, assim, né, mais traumáticas. Mas que lá não é lugar de criança, começando por aí, né? O hospital não é lugar de criança, só se ele precisa ser hospitalizado. Então, não entre em hospital nenhum, começando por aí, né? A menos que seja uma coisa de saúde, de emergência, criança menos de 12 anos. Nenhuma criança entra no hospital, a não ser para ser tratado, né? Então, isso é baseado, inclusive, no estatuto, isso tudo são regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que a colega enfiou a pergunta e eu acho que eu meio que desviei. Porque é um assunto que, meu Deus, está tudo aqui. Coisa boa, né? Que bom. Doutora, então, né, já passamos aí de 1h10 de live, né? Isso, Passa agora eu rápido. olhei o relógio ali. Passa muito rápido. Antes de finalizar, queria lhe agradecer, né, pela sua disponibilidade, mais uma vez estar conosco, né? Eu gosto de falar de cases de sucesso, né? O meu foi o primeiro ciclo de palestras que a senhora participou, e lá a gente. Eu não esperava o resultado que nós teríamos, né? E lá a gente já conseguiu até fazer alguns encaminhamentos para a senhora. Não sei se a senhora recorda de alguns casos que surgiram lá, né? Foi uma coisa magnífica, onde podemos dizer que foi um divisor de águas Eu me para nós senti que organizamos. muito feliz, porque teve pessoas que foi ali e me pediu ajuda, entendeu? Exatamente. E Eu isso, para recordo isso. mim, poder passar isso e a pessoa perceber que pode contar comigo e pode contar com a minha ajuda, tá? E que ela vai ser bem recebida, vai ser atendida e entendida e ajudada no que eu puder fazer e dos recursos que eu tiver à mão, tá? Então, eu fico aí à disposição para os colegas que estão me ouvindo e que, se tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma ajuda, recorram ao nosso serviço. Tá? Eu estou no hospital normalmente, né, todas as manhãs, né, mas se eu não estou, eu tenho um colega lá agora tem uma equipe lá, né? Normalmente são dois, é um médico mais um outro de apoio, e mais a gente também tem um vínculo com as universidades e algumas em que a gente tem um grupo de residentes, temos alguns alunos que têm uma experiência já, que convive conosco desde muito cedo da universidade, que estão na universidade, e que acabam se formando lá com a gente, dia a dia, né? E acabam voltando para trabalhar com a gente com uma bagagem, uma experiência, e que depois muitos nem se tornam psiquiatras, mas se tornam excelentes clínicos, que isso é um outro apelo que eu sempre faço para os meus colegas: pergunte para aquele teu paciente como é que ele está, como é que está a vida dele, o que ele tem pensado, qual é os planos que ele tem, se ele tem plano, se ele não tem plano, se ele está triste, se ele não está triste. Eu tenho algumas coisas assim, ó. Se tu pergunta para alguém assim, tu está com algum plano para o futuro? Não. Está pensando em fazer alguma coisa para tua vida? Não, não tem pensado em fazer nada. Tu entende? Olha o que já começa essa conversa, né? Então, não, agora vou estudar, vou trabalhar, vou fazer e não sei o quê. Então, existe, já não tendo uma motivação, já me acende uma luzinha. Que todo mundo está pensando em alguma coisa, eu quero comprar meu carro, eu quero isso. A gente está sempre querendo coisas, né? Se a pessoa tem pensado em se machucar, enfim,
Até dentro da família, alguém na tua família, né? Que aí tu já abre um pouquinho mais o leque. A pessoa, eu não tenho pensado, mas o fulano tem falado isso, entendeu? Às vezes nem é aquela pessoa que tu está atendendo, mas alguém da família comentou com ela. E aí tu vai e já tem condições de resgatar. Eu vou, então, agradecer a vocês essa honra, né? E espero ter ajudado, e se não ajudei o suficiente hoje, me coloco à disposição, o nosso serviço lá, né, 24 horas, vocês podem ligar, é outra coisa, né, que vários colegas de outros serviços de saúde, de pronto atendimento, às vezes estão numa circunstância que estão em dúvida o que fazer, ligam, pedem, se identificam, ligo para o plantão e diz, olha, eu queria falar com o médico do plantão, eu estou com uma situação assim, podia me orientar, ou a pessoa ingeriu não sei o que eu faço? Então, a gente também pode dar essa cobertura e dar, pelo menos, uma orientação de que primeiro caminho tomar, tá? Porque uma das coisas que, às vezes, as pessoas fazem, quando percebe que alguém ingeriu muitas coisas, não levam para o pronto-socorro. Tem que levar lá primeiro. Depois de resolvida a questão toda clínica, bom, aí sim poderá ser atendido lá. Então, na dúvida, liga para lá e peça, olha, eu me identifico, eu sou fulano de tal, trabalho assim, assim, e eu estou numa dúvida com uma situação, eu estou com um colega, eu estou com um familiar, estou no atendimento, estou aqui na rua, estou atendendo uma ocorrência, estou peguei isso, e eu não sei o que fazer. Tu pode me ajudar? Com certeza vai ser ajudado. Agora sim. Perfeito. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Saiba, senhora, que é tida como referência no meio militar, aqui na cidade de Pelotas, né? O nosso público é unânime em elogiar o seu trabalho, a sua atenção, que é uma característica sua, né? A sua atenção. E volto a falar sobre o primeiro ciclo de palestras que a gente realizou, onde a senhora tocou várias pessoas, inclusive a mim. Pessoas se identificaram, se sentiram confiantes, né? Acreditando no seu trabalho, foram lá lhe pedir ajuda. Isso foi com certeza um divisor de água para a senhora, né? E para nós também, porque demonstrou que ali o trabalho foi feito de forma correta. O nosso objetivo foi alcançado. Então, só me resta lhe agradecer desde então, a segunda oportunidade que a senhora nos ajuda, e ficamos à disposição para sempre que a senhora precisar de alguma coisa. A Associação de Cabos Soldados está de braços abertos para lhe receber lá. Para mim é uma honra poder participar com vocês e saber que, nem que seja isso aqui assim, eu consegui fazer a diferença e pôde ajudar alguém. Então, assim, tudo que tu puder fazer é importante para mim. E fico aí à disposição e sugiro que a gente faça, então, alguma coisa em novembro para os meninos da corporação, do mês novembro, né, o novembro azul, né, porque normalmente a gente sempre acaba falando muito na questão feminina, mas se a gente puder ajudar os homens, né, a lidar com as suas coisas e daqui a pouco não se tornar violento, já poderemos ter ajudado muitas mulheres, né? E às vezes uma coisa que está doendo aqui, né, sai com uma atitude violenta. Então, me coloco à disposição para a gente fazer uma parceria, já estou me convidando, né? Para fazer um novembro azul. Tá? Um beijão a todos, tá? E eu já anotei aqui para... Já até anotei aqui para poder começar já a preparar alguma coisa para a gente fazer juntos. Vai ser e fico à disposição de algum colega que quiser ir lá conversar comigo, né? Claro que para conversar vai ter que dizer, olha, eu sou do lado coisas tenência, a doutora disse que eu podia ligar. Tá certo. Boa noite, queridos. Se cuidem, tá? E cuidem de quem estão do lado de vocês, que é a única coisa que com certeza a gente pode fazer, se cuidar. E usar máscara, lavar as mãos, não botar a mão na boca, nem nos olhos, nem no nariz. Tá? Eu estou muito feliz, já estamos com quase 7 meses dentro do hospital,
com quase 400 e poucas pessoas, entre pacientes e funcionários, e até hoje, graças a Deus, não tivemos uma pandemia lá dentro. E vamos seguir se cuidando e se cuidando. Boa noite a todos. E se cuide. Boa noite. Muito obrigado. Gratidão. Bom, me resta agradecer a todos que ficaram até aqui, né, assistindo a live da brilhante doutora Júlia Frio, psiquiatra muito conceituada na cidade de Pelotas e região. Para nós foi uma honra tê-la novamente junto conosco, né, ombreando esse projeto, né, que em decorrência da pandemia a gente não pôde realizar o ciclo de palestras presencial, então a gente optou, né, para não deixar passar a oportunidade de fazer na forma virtual. Então hoje encerro o terceiro ciclo de palestras do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, lembrando que essa temática ela é abordada os 365 dias do ano. Nós tratamos deste assunto sempre, né? Sempre que descobrimos que alguém está precisando ou chega até nós um pedido de ajuda, a gente sempre estende a mão, fazendo com que o colega, o amigo, né, o parceiro ali tenha o encaminhamento ao profissional. Temos o serviço social na Associação de Cabo Soldado, Comissão de Direitos Humanos. Em breve teremos o grupo de apoio, né, coletivo ali para que a gente possa fazer o acolhimento de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade dentro do sigilo necessário. Enfim, o nosso trabalho ele se baseia no bem coletivo. A associação ela passa por uma gestão de total transparência, onde a gente visa sempre o bem coletivo e não pestanejamos quando o assunto é ajudar o próximo, principalmente os nossos irmãos policiais militares e bombeiros militares. Um agradecimento especial a quem esteve aqui, que comentou, posterior vou responder aqui individualmente os comentários. Foi para mim mais um ano onde consegui executar de forma plena, né, o ciclo de palestras. Na terça-feira realizei a palestra com o professor Teanes, de São Paulo, onde a gente fez uma live a nível nacional, com participação de diversos estados, juntamente com o sargento Ricardo Marques, que também prestigiou a nossa live hoje, né, um colega de altíssimo quilate, né, onde ele também prima muito pelo bem dos colegas, tem feito a diferença dentro do batalhão de choque, do 1º BP Choque, e também com outros colegas, né, do policiamento normal, do serviço administrativo, enfim, ele tem feito um trabalho muito significativo dentro da corporação da Brigada Militar. Então, na terça fiz a live com o Teanes, ontem com a doutora Rosselli Ortiz, também um fraterno abraço a ela, que também disponibilizou seu tempo para construir conosco esse projeto. E finalizando, todo o nosso conteúdo ele vai ficar disponível no Facebook, na página da associação, e logo mais já estaremos baixando para o canal do YouTube. Então, muito obrigado pela audiência de todos. Deixo aqui um forte e fraterno abraço e usando o slogan da campanha do Setembro Amarelo, né? Precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre o assunto prevenção ao suicídio. Então, até mais, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. A cada 30 segundos, alguém tenta suicídio. Eu respeito a sua dor. Ela é só sua. É a única coisa que você consegue sentir agora. Não podemos ver o rosto e fingir que são apenas números. Se você quer ajudar de alguma forma, talvez nem saiba pensamentos negativos, compartilhe esse vídeo. Os suicidas não querem se matar. Eles querem matar a sua dor.